Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias nesta noite de hoje. Livro de Crônicas, estarei lendo uma passagem muito conhecida pelos amados irmãos. Capítulo de número 14 e versículo de número 1 em diante. Livro de Primeiras Crônicas, capítulo 14, versículo 1 em diante. Glória a Deus e aleluias. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão, também a minha alegria por poder estar aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus. Com certeza Deus já falou conosco nesta noite através dos testemunhos, através dos louvores, e vai continuar falando conosco esta noite de hoje. Amém, irmãos? Capítulo 14 de Primeiras Crônicas nos diz assim: Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. Amém? Pode tomar os vossos assentos, por gentileza, por bondade. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o Espírito de Deus veio falando fortemente ao meu coração através da sua santa e poderosa palavra nesta noite de hoje, sobre a vida de um homem que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é o único homem que o Senhor o elogia dizendo: Davi, o meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que o primeiro rei de Israel havia se desviado dos caminhos de Deus, se afastado da presença do Senhor. E desde a época deste rei chamado Saul, por 40 anos ele está reinando sobre a terra de Israel. Em nenhum momento você vai ver Saul se preocupando em buscar a presença de Deus, buscar a arca da aliança, que há muitos anos estava fora da terra de Jerusalém, fora da terra de Israel. Pois a Bíblia Sagrada nos mostra que depois, queridos e amados irmãos, que a presença de Deus, a arca da aliança, ela veio para a terra de Canaã, para a terra da promessa, para a terra que mana leite e mel, diz a Bíblia Sagrada. Depois dessa época aqui, a Bíblia diz que a arca foi transferida do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo em Siló. A Bíblia diz que a arca é colocada no tabernáculo em Siló. E você sabe muito bem que a arca da aliança no Antigo Testamento, ela era símbolo da presença de Deus, ela era símbolo da graça, da glória de Deus no meio do povo de Israel. Pois a Bíblia diz que quando Deus deu o modelo da arca no Monte Sinai para Moisés, a Bíblia diz que quem fez esta arca foi Bezalel. Bezalel era cheio do Espírito de Deus e ele constrói esta arca, a Bíblia vai dizer. Logo, queridos e amados irmãos, a arca ela sai dali e é colocada dentro do tabernáculo, Lucas Diego, neste tabernáculo onde o texto diz que é levantado no meio do deserto. Era Deus dizendo para o povo: eu não quero viver longe de vocês, eu quero morar no meio de vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Deus tinha o desejo de morar no meio do seu povo, de habitar com o seu povo, de ficar perto do seu povo. Deus queria estar juntinho do seu povo. Deus não queria abrir mão do seu povo. Deus queria o povo perto dele. E aí foi feito este tabernáculo no meio do deserto, aonde a Bíblia diz
diz que este tabernáculo tinha 3 compartimentos. O texto nos mostra o pátio externo, aonde ficava o altar de bronze, a bacia de bronze, aonde era sacrificado o animal nesse pátio, aonde era derramado o sangue ali do animal, do cordeiro, no pátio. A Bíblia nos mostra que esse segundo compartimento que tinha no tabernáculo se chamava santo, o lugar santo. A Bíblia diz que neste segundo compartimento ali estava as lâmpadas, os candelabros, as 7 lâmpadas, também estava os pães da presença, os pães da proposição. A Bíblia diz que também neste segundo compartimento estava o altar de ouro, aonde era colocado o incenso ali, e era neste ambiente onde as luminárias, elas iluminavam o santo lugar, aonde os sacerdotes comiam os pães, trabalhavam nesse segundo compartimento. Logo a Bíblia diz que havia um grande véu que separava o lugar santo do lugar do chamado Santo dos Santos, ou também conhecido como lugar santíssimo. A Bíblia diz que neste lugar santíssimo aqui, o texto diz que a arca da aliança foi colocada neste lugar santíssimo. A glória de Deus habitava no lugar santíssimo. A Shekinah de Deus estava no lugar santíssimo. A glória de Deus, diácono Maurício, estava nesse terceiro compartimento. E a Bíblia diz, irmãos, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos com o sangue da expiação e com o incensário que fazia fumaça. A Bíblia diz que ele pegava o sangue e entrava no Santo dos Santos, e ele aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, ou também conhecido como trono de Deus na terra, trono da misericórdia. Era a tampa do propiciatório, aonde o sumo sacerdote derramava o sangue, e através desse sangue da expiação, ou pode ser propiciação, Deus aplacava a sua ira contra a nação de Israel. Deus perdoava o pecado quando o sangue, pastor César, era derramado nesta tampa do propiciatório. Ou seja, Deus estava dizendo, um animal foi morto, um substituto foi morto em lugar daquela alma. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que quando o sangue era derramado, Deus estava perdoando o pecado da nação de Israel e também dos sumos sacerdotes daquela época. Logo nós vemos que no pátio, meus irmãos, o que iluminava o pátio externo do tabernáculo era a luz natural do dia que iluminava o pátio externo do tabernáculo. Já no segundo compartimento, que era o santo lugar, a Bíblia diz que era as 7 lâmpadas, era o candelabro que iluminava o ambiente para que o sacerdote trabalhava nesse santo lugar. Só que no santíssimo lugar, no santo do santo, ali não tinha luz natural do dia, ali não tinha lâmpada, mas ali tinha a presença de Deus que iluminava. Oh, bendito seja Deus. O único lugar que era 24 horas iluminado era o santíssimo lugar, onde Deus se manifestava, e a Shekinah, a luz de Deus, ela brilhava naquele lugar ali, e Deus falava com o sumo sacerdote através da tampa do propiciatório. Queridos e amados irmãos, havia um grande véu, presbítero Gilmar. Este véu separava o santo do santíssimo lugar. No santíssimo lugar é só o sumo sacerdote, irmão. Mas vai chegar um dia que Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, o Salvador da noiva da igreja, ele vai morrer na cruz do Calvário. Quando ele morre, este véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo. Era Jesus dizendo, agora todo mundo pode ter acesso à minha presença. Não precisa de sacerdote para sentir a presença por você. Agora, glórias a Deus e aleluia. Nargioforgia calamando revácia. Quantos tem essa presença de Jesus aqui? Levante a mão. Levante a mão. Só quem tem a presença de Deus, só quem sente Ele, adora nesta noite. Nós estamos num culto da palavra, culto da vitória nesta noite. Irmão Jair, eu sinto Deus nesta casa nesta noite. Narasaio. Glória a Deus. Irmãos, o lugar mais importante, Lucas, era o santíssimo lugar. Por quê?
porque ali estava a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus. Não adiantava ter altar de bronze, altar de ouro, não adiantava ter mesa de pães, não adiantava ter candelabro, lamparina, se não tivesse a arca da aliança, essa mobília do tabernáculo. Porque era a arca, símbolo da presença, que fazia diferença naquele lugar. Não teria sentido se não tivesse a arca. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a arca, ela vai caminhar com o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. 40 anos, Abidiel, a arca está no meio do deserto. A Bíblia diz que havia uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Era Deus caminhando com o povo no meio do deserto. Você sabe o que o deserto no Oriente Médio de manhã é um frio terrível. Nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que de madrugada aquele frio abaixo de 0 grau, mas a Bíblia diz que a nuvem de fogo estava ali para aquecer o seu povo. Oh glória! No meio do deserto, aquele calor do meio-dia, lá estava a coluna de nuvem de dia para trazer sombra para o povo no meio do deserto. Deus nunca deixou de cuidar do seu povo, Deus sempre cuidou. Deus mudou, Lucas? Não, Deus é o mesmo. Deus não muda, Deus é imutável. Ele ainda continua alcançando você, alcançando a tua família, alcançando a tua vida. Deus não vai deixar o diabo tocar na tua vida. Deus não vai deixar o diabo tocar no teu casamento. Deus não vai deixar o diabo tocar nos teus filhos. Por quê? Porque Deus está com a mão estendida enquanto você está aqui dentro hoje. Quantos que Deus está cuidando de você nesta noite? Ei! Enquanto você está aqui adorando, dando glória, eu sinto Deus aqui. A mão de Deus está estendida sobre a tua vida hoje. Deus vai curar nesta noite, vai libertar, vai fazer milagres. Pode chorar mesmo, irmão, pode chorar, porque Deus está neste lugar. A Bíblia diz, irmão Gilmar, que do deserto Deus cuida do seu povo, porque a arca estava ali. Mas quando a arca chega na terra de Canaã, terra da promessa, a Bíblia diz que a arca é levada do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo em Siló. Arão já não está mais o sumo sacerdote, morreu. E agora quem assume? O sumo sacerdote Eli no tabernáculo. Eli é o sumo sacerdote, mas a Bíblia diz, irmão, que o sacerdócio estava corrompido em Siló. Eli, a Bíblia diz, irmãos, que ele já não discernia mais nada. Quando ele orou para uma mulher orando no tabernáculo, pedindo a Deus um milagre, um filho, ele olhou e falou, está bêbada, está embriagada essas horas do dia. Mas não, Ana estava chorando na presença do Senhor. Ana estava falando, Deus, eu estou na tua casa, eu te sirvo. Eu quero um filho, eu quero um garoto, eu quero um menino, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Ana não nasceu estéril, Deus fechou a madre dela. Tem coisa que Deus, irmão, coloca a mão e não adianta a gente chorar. Não adianta a gente se espernear, porque quando Deus coloca a mão, não tem ninguém que faça ele voltar atrás mais. E Deus estava dizendo, o sacerdote está corrompido de Eli. E ainda por cima o Eli, que deveria ser o exemplo da casa, ele não era exemplo, meus irmãos. A Bíblia diz que os seus 2 filhos sacerdotes, Ofni e Fineia, eram filhos de Belial. Filhos perversos. A Bíblia diz que quando o sacrifício, o povo de Israel ia oferecer para Deus, e a Bíblia diz que no Levítico que era uma parte do sacerdote, mas em vez de eles pegar a parte deles, eles roubavam a parte dos outros também. Pegava a gordura dos outros e falava, isso aqui é nosso, dá para nós. Eles brigavam, os filhos de Eli. Estava quebrando o princípio, os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que quando as mulheres do tabernáculo, pastor César, iam trabalhar no tabernáculo em Siló, eles se prostituíam com as mulheres que iam trabalhar na porta do tabernáculo. O pecado era terrível desses homens. Mas a Bíblia diz, irmão, que Samuel nasce. E antes que a lâmpada do tabernáculo se apagasse, Deus chamou Samuel por 4 vezes. Oh glória! Porque o homem não queria mais ouvir Deus. Deus falou, vou levantar um menino para ouvir a minha voz hoje. O sacerdote está corrompido, mas quem disse que eu dependo
de tempo de carteirinha para levantar e para usar. Eu dependo de coração aberto e de ouvido sensível para ouvir a minha voz falar. Eu acredito que nesses últimos dias Deus vai levantar uma geração poderosa, cheia do Espírito, que não vai se importar com ouro, com prata, mas vai se importar de falar o que Deus manda. Eu estou crendo que Deus vai levantar pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, irmão, que não vai ter medo de falar o que Deus manda, mas vai abrir a boca e vai deixar o Espírito se revelar. Eu estou crendo nisso. Deus está à procura de sacerdotes que ouçam a voz dele. Deus está à procura de pregadores que ouçam a voz dele. Deus está à procura de mulheres que ouçam a voz dele. Deus está à procura de obreiros que ouçam a sua voz falar. Deus chamou por 4 vezes, porque ele já não entendia mais nada quem era que estava falando. Na terceira vez ele falou, quando chamar de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Deus chamou Samuel e falou, fala que o teu servo ouve. Samuel não conhecia muito a Deus ainda, mas Deus chamou Samuel. Deus falou com Samuel. E Samuel entregou um recado de juízo para Eli. Falou, assim diz o Senhor para ti, Eli. Por você não corrigir os teus filhos, não disciplinar os teus filhos, por você colocar os teus filhos acima da palavra de Deus, Deus vai tocar em você e nos 2 filhos teus também. Deus fala com a noiva dele. Deus vai acabar, irmão, com a bagunça no meio da igreja da noiva dele. A igreja, pastor, está doente, está machucada, porque tem muita gente brincando com a obra de Deus. Mas o Senhor está falando com a sua igreja nesta noite. Eu não vim aqui brincar, irmão, eu vim pregar uma palavra de Deus para você hoje. Eu vim dizer que vai acabar a bagunça. Deus já está trabalhando no meio da sua igreja, da sua noiva. Acredite quem quiser, Deus vai passar peneira no meio do povo dele. Deus vai peneirar, irmão, se prepara aí. Você vai ver, não se escandalize quando alguém está em cima for arrancado e Deus pegar você e começar a usar na obra dele. Deus é poderoso para mudar a história, a situação. Vamos correr porque o tempo já se foi. A Bíblia diz, irmãos, que Israel perdeu a batalha contra o inimigo, contra os filisteus, porque estava na apostasia. Há uma peleja em Ebenezer. O povo se reúne em Ebenezer para guerrear contra os filisteus. E nesta peleja 4.000 israelitas caem mortos, porque já não tinha mais a presença de Deus. Oh, glória! Os líderes do povo de Israel disseram, vamos até o tabernáculo e vamos pegar a arca, vamos trazer para a guerra, porque Deus vai ser conosco. Sabe o que eles pensavam aqui? Deus já abriu o Jordão, Deus já deu vitória em Jericó, Deus já deu vitória em Ai, agora é só trazer a arca que nós vamos sair vencedores. Só que eles acreditavam na arca e não acreditavam no Deus da arca. Eles achavam que era através da arca que o milagre chegava, mas não era um milagre através da arca, do caixote. Era Deus que habitava dentro daquela arca que estava trabalhando. Levaram Deus para o meio da guerra. Quando chegaram lá, Deus não falou com ninguém, Deus ficou em silêncio. Mais uma vez, 30.000 israelitas vai cair morto em Ebenezer, diante dos filisteus. Agora, 34.000 judeus morrem. E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo, pastor, é que eles nunca haviam perdido a arca da aliança. É a primeira vez que eles vão perder a arca para os inimigos. Os inimigos vão roubar a arca da aliança para a cidade de Asdod, depois para Ecrom, depois para Gate. A arca ficou 7 meses na casa, no território dos filisteus, 7 meses. Deus visitou os filisteus com hemorroidas, com tumores, e a praga veio. Eles disseram, a arca não pode ficar conosco. Nós temos que mandar esta arca, porque este Deus aqui é um Deus que nós não sabemos adorá-lo. Vamos mandar de volta para ajudar. Irmãos, a Bíblia diz que a arca foi roubada. A primeira vez, ninguém, irmãos, imaginaria isso. Um da tribo de Benjamim saiu da peleja correndo, voltou para Siló e disse,
para Eli: Eli, teus 2 filhos morreram na peleja, Ofni e Finéias. Ele falou: tudo bem. Mas por último, a arca foi roubada. A Bíblia diz que o susto foi tão grande que Eli caiu da cadeira onde estava sentado, quebrou o pescoço e morreu, porque a arca foi levada do meio do povo de Israel. Ei, a esposa de Finéias estava grávida. Finéias disseram: morreu, teu sogro morreu. Tudo bem, mas disseram: a arca foi levada também para fora da nossa terra. A mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz na mesma hora de um menino. Quando o menino nasceu, ela conseguiu colocar o nome do menino e colocou Icabode. E ela morre. Icabode significa: foi-se a glória de Deus. Não tem mais glória, não tem mais presença em nosso meio. Do que adianta vivermos sem a presença? Do que adianta cantarmos sem a presença? Do que adianta vir para o culto e no tabernáculo e se não sentir a presença mais? Disseram: se for para viver sem a presença, eu não quero viver mais. Morreram, ela morreu também, irmão. Se coloca de pé para me orar por você. Que pena que o tempo é pouco, irmão. Está muito gostoso esse culto esta noite. A glória do Senhor está aqui em nosso meio esta noite. A Shekinah de Deus está aqui. Nalumi arasorebio mi candore marasaio. Paparabari bibio selemio faracantore. Na canto remaio sério remiasia. Na naio canto remenecio. Para orgio calabaco de profasaio ré. Desço eu, Senhor, no meio da minha igreja nesta noite para vos avisar que eu, Deus, sinto saudade do meu povo na minha presença. Que eu, Deus, não mudei a minha glória. Ela quer voltar para o meio do meu povo. A nuvem da minha glória está descendo, mas muitos não querem sentir mais. O pecado tem cheirado mal no meio do meu povo. E eu, Senhor, tenho me entristecido muito com isso. Mas está chegando o tempo de eu levantar os Samuéis aí. Estou separando um povo aí que está na caverna, dizendo: eu vou falar o que o Senhor manda, estou me escondendo. Churebio varácia, coriaçaio remio. Deixo eu, Senhor, para falar convosco que eu, Senhor Deus, estou fazendo algo novo no meio do meu povo. Muitos grandes vão ter que descer, porque eu vou levantar os pequenos da terra. Derreva jovem manzio. Tebaturia ramachuri rai. Sim, sou eu mesmo. Desci para usar o meu servo, para dizer: acelera na minha obra, porque é grande a minha obra neste lugar. Mudarei algumas coisas por aí neste tempo. Muitos ficarão espantados, porque a seara é muito grande. Estou levantando os pequenos. Separei você hoje aqui para usar e para falar contigo. Se prepara, porque a Shekinah está descendo na minha casa. Quem pode sentir a minha Shekinah? Quem pode sentir a minha mão? Eu estou descendo. Receba a minha glória, diz o Senhor dos exércitos. Glória, levante a mão para o céu para nós orarmos. Tem glória de Deus aí nesta noite ainda, tem Shekinah de Deus aí. Tem poder de Deus na tua vida ainda. Deus está com saudade de ouvir o teu glória, o teu aleluia. É noite de adorar. Olha para mim, irmão Gilmar, nesta noite. Olha para mim, orar e encerrar. O Senhor está colocando algo no teu coração novo nesta noite. Há um sonho dentro de ti que vai se tornar realidade. O Senhor conhece o teu desejo. O Senhor conhece o teu coração. Deus está contratando
Deus está providenciando algo novo. Tu disseste que não pode, que não consegue, mas Deus vai dar condições. Há uma chama que arde dentro de ti. Essa chama não é do homem, é de Deus que foi gerado. O Senhor está colocando algo novo nas tuas mãos para você fazer. Deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa os teus passos, Senhor, guiar. Porque o Senhor, o que tem para entregar, o homem não consegue tirar. Assim como Deus usou Gamaliel e falou: se essa obra é do homem, vai se acabar. Mas se é de Deus, não adianta ninguém lutar contra. Deus está assinando o teu milagre hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar, irmãos. Levante as mãos para o céu. Deus está neste lugar. Meu Deus, dá vontade de correr aqui, pastor César, nesta noite. Sentindo um fogo neste altar, pastora Silmara, nesta noite. Sentindo uma glória nesta casa, nesta noite. Cadê a língua estranha? Cadê a língua estranha dos pentecostais? É isso que eu estou dizendo nesta noite, irmão. Deus quer devolver a intimidade que foi roubada de você. A sensibilidade de ouvir Deus falar novamente. Soberano Deus, amado e eterno Pai, em nome de Jesus. Pai, eu preguei a Tua palavra esta noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar conosco hoje. Continue com a Tua igreja, Pai. Vila São Pedro é do Senhor. Pastor César é do Senhor. A família dele é do Senhor. Ó meu Senhor, eu te agradeço porque a Tua glória está nesta igreja. Eu te agradeço porque este altar ainda tem fogo, Pai. Continue usando os pequeninos da Tua casa, Senhor. Pai, a lâmpada não vai se apagar não. O Senhor está levantando Samuéis hoje aqui. Senhor, eu acredito no Senhor, Pai, que o Senhor vai fazer algo novo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor não depende de homem para levantar os Teus profetas. O Senhor é Deus e usa quem quer. É uma noite de decisão nas nossas vidas. Ou a gente entra ou sai fora. Ou a gente é ou não é. Ou a gente faz ou não faz. Ou a gente coloca a mão ou tira nesta noite. Deus está perguntando para você esta noite. Se você quer, então receba da minha presença esta noite na tua vida. Se você quer, então receba da minha presença nesta noite na tua vida. Porque a minha presença te levará a lugares que você nunca imaginou que pisaria. Porque eu vou na tua frente, abrindo o caminho, diz o Senhor dos Exércitos para ti. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos assentem só por mais um instante, irmão, que eu já vou encerrar o culto. Vamos a Deus pela palavra que nós ouvimos nesta noite, que Deus continue usando o presbítero irmão Lucas nas suas mãos, conforme tem usado aqui nesta noite, os irmãos que louvaram. Obrigado você que veio, você que está aí na tua casa assistindo o culto aí no teu lar. Deus abençoe a tua vida. Nós estaremos orando na oração final, pelo irmão Jurandir, que pede oração por sua vida e sua família, e também irmão João pede por irmã Alzira e pela sua vida. Também vamos continuar orando pelo João Vitor, vamos continuar orando uns pelos